Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Eu espero aí que vocês estejam bem, né? Nós estamos então iniciando em mais uma semana de aulas, né, na nossa disciplina de ciências. E como vocês já sabem, né, nós já estamos praticamente no final do terceiro bimestre. Nós temos só mais 2 semanas de aula, né? Essa de agora e a próxima. Então, tá quase aí acabando. Então é extremamente importante que vocês estejam, né, acompanhando as nossas aulas e realizando todas as atividades propostas, né, para que vocês possam aí ser avaliados através delas, tá certo? Então, como vocês já sabem, né, nós sempre começamos a nossa aula com aquele momento do pós-aula, onde a gente faz então a correção das atividades da semana anterior. E na semana anterior nós trabalhamos um pouquinho, né, a respeito da Lua, em relação às fases da Lua, né, em relação à parte dos eclipses também, né, tudo relacionado aí com ela. E depois do término da aula, né, eu deixei com vocês 5 atividades. Então nós estaremos agora fazendo a correção dessas 5 atividades. Verifiquem no caderno de vocês se está tudo certo, né? Caso seja necessário, acrescentem alguma informação. Se a resposta estiver errada, vocês consertem. E se ainda ficar alguma dúvida ou algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí atendendo a cada um de vocês, certo? Então, vamos lá começar a nossa correção das atividades. Então, a pergunta de número 1 diz o seguinte: qual é a diferença entre os eclipses parciais e os eclipses totais? Então, nós temos aqui, né, que o eclipse total ele vai ocorrer quando a Lua ela está na sombra formada pela Terra, né, que é chamada de eclipse lunar. Ou quando uma das regiões da Terra, né, é coberta pela sombra da Lua, que está alinhada com o Sol, igual eu coloquei aqui, né? Que nós temos esse alinhamento. Então, o Sol ele fica alinhado aqui com a Terra e a Lua. Reparem que a Lua ela fica totalmente aqui encoberta, né, pela sombra, né, provocada aí por esse alinhamento da Terra com o Sol. No eclipse solar, né, no parcial, uma região da Terra ela está na penumbra da Lua, que está alinhada com o Sol. Então nós vimos, né, que a penumbra é essas regiões onde apenas alguns feixes de luz, né, conseguem chegar, e seria como se fosse uma sombra da sombra. Então reparem que aqui, né, no caso o astro, ele não está na sombra, como é o caso do total. Ele está aqui parcialmente, né, na penumbra, tá ok? Então, pergunta de número 2. Explique por que a Lua é considerada um satélite natural. Então, nós temos lá, né, que ela vai ser considerada um satélite natural, pois ela está presa, entre aspas, né, ao nosso campo gravitacional, né, o campo gravitacional da Terra. Ou seja, ela vai estar orbitando, né, fazendo a sua órbita com o planeta Terra, tá ok? Então ela faz essa órbita nela ali, junto com o planeta Terra. Lembrando, né, que cada um dos planetas aí que compõem o sistema solar, ele tem as suas próprias luas ou não, né? Tem planetas que não vão ter luas. No caso da Terra, ela só apresenta uma única lua, mas tem outros planetas, né, que vão ter muito mais luas do que a Terra, tá ok? Então isso é muito variante de acordo com o planeta ali, né, que está sendo estudado. Pergunta de número 3. Diferencie sombra e penumbra. Então nós temos lá, né, que a sombra ela é uma região que não é atingida pelos raios de luz. Então, eu tinha passado o desenho para vocês ali, né, na primeira pergunta. Essa região da sombra, ela não possui raios, ela não recebe raios de luz, né? Então, por definição,
ela é entendida como uma região onde não há luz. Porque tem um objeto, né, que está na frente. E esse objeto, então, faz com que a luz não consiga, né, atravessar. E dessa forma, então, provoca a sombra. No caso da penumbra, vai ser uma região onde só há alguns pontos de luz, né? Então, alguns pontos de luz eles vão conseguir atravessar ali no caso da penumbra. Então, ela formaria como se fosse uma sombra da sombra, né? Uma região um pouquinho mais clara devido aí à presença desses pontos, né, de luz, tá certo? Então, na sombra, vai ser a região que não tem luz, enquanto que na penumbra vai existir alguns pontos de luz. Então, aqui nós temos essa representação, né? Nós teríamos aqui a fonte de luz, né? Nós teríamos aqui esse anteparo, seria o objeto. Reparem que o local onde a luz não consegue atravessar, ela vai formar a sombra. Então, aqui não tem a presença de luz. E na região onde alguns feixes estão conseguindo atravessar, nós temos a formação, então, da penumbra, tá ok? Pergunta de número 4. Quais são as fases da Lua? Então, nós vimos, né, que a Lua ela pode apresentar aí, né, 4 fases distintas. Então, nós vamos ter a Lua nova, que vai estar totalmente aí encoberta, né, a gente não consegue observar. A Lua crescente, né, onde uma parte da Lua vai ser encoberta e a outra não. A Lua cheia, onde ela está toda aparente. E a Lua minguante, né, o quarto minguante, onde outro lado dela está visível, tá certo? Então são 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Pergunta de número 5. Com relação aos eclipses solares e lunares, analise as alternativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos aqui, né, 4 frases e nós temos que fazer a análise dessas 4 frases e ver o que é verdadeiro e o que é falso e depois marcar aqui nas alternativas, né? Então, nós temos ali a primeira frase. O eclipse solar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua? Na verdade, não, né? O eclipse solar ele vai acontecer quando a Lua ficar ali entre o Sol e a Terra. Então, ela é falsa. A segunda frase. Só existem eclipses lunares parciais? Não. Nós sabemos que tem parcial e também tem o total. Então, ela também é falsa. A terceira frase ali. No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol? Sim. Então, verdadeira. E a quarta frase. Durante o eclipse solar, não se pode olhar diretamente para o Sol, pois isso pode ocasionar problemas de visão. Ela também é uma alternativa verdadeira, né? Então, nós vimos ali que ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, logo, a letra B vai ser a alternativa correta. Então, eu espero, né, que vocês tenham acertado todas as atividades. Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar me procurando no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!